respeito à estrutura, tá bem? Mas, agora você está gravando. Professor, eu não enviei a foto da minha atividade, mas eu disse que pode mandar sim. Se quiser ficar tranquilo com isso, e, peraí, manda a segunda-feira também, dá certo, tá? Fica relaxado. Não, não teve nenhum texto lixo, não. É a opinião de vocês, tá? A opinião, a gente pode trabalhar para dar uma melhorada, mas não teve opinião ruim sobre o assunto, não. Até porque todo mundo concordou, certo? Que misericórdia, trabalho infantil é errado, porém tem a questão do abandono do Estado, não é verdade? O Estado não reconhece, pelo menos não reconhece mais. E algumas regiões do Brasil são extremamente necessitadas, como, por exemplo, várias partes do Nordeste e muitas partes da região Norte, né? Mesmo com a questão. Porque os textos que eu trouxe de exemplo falavam sobre os filhos trabalhando, mas os pais sem trabalhar. Quando, na verdade, na maioria das vezes, o que acontece é o pai e a mãe trabalhar, porém, é num emprego informal, né? No caso, no terceiro setor da economia. Não vou corrigir aqui não, porque primeiro que não vai dar. Certo? Segundo que eu não gosto de expor, tá certo? Eu acho muito indelicado, fulano, tu errou isso aqui, ó, tá vendo? Faltou um assim na palavra. Aí não dá. Claro que não, isso aí é só entre mim e o aluno. Já pensou? Seria uma tortura, né? Mas assim, continuando, onde que eu parei? Ah, sim, devemos nos lembrar do abandono do Estado, certo? O Estado vem esquecendo, você tira pelos exemplos de que, sim, algumas pessoas estão fraudando o tal do auxílio emergencial, mas muita gente realmente precisa, muita gente está realmente sem trabalhar, e nesse contexto, por exemplo, de pai e mãe trabalhar, e mesmo assim não conseguirem fechar a renda, a criança não trabalha por outra coisa que não seja necessidade. Tem esse lado também. Ou trabalha, ou, em algumas regiões, ou trabalha, ou simplesmente não paga a conta, não compra comida. Tem essa questão muito delicada, certo? Que é de responsabilidade do Estado, essa questão de assistência social. Então, quando você se depara com um programa de assistência social, por favor, entenda que ele está ali porque ele é necessário. Muita gente precisa dele. Muita gente precisa dele. Nesse caso, tem-se maneiras de combater o trabalho infantil, porém, não se pode perder de vista a enorme parcela de responsabilidade do Estado. Não apenas a negligência de um pai ou de uma mãe, mas sim a necessidade de uma família como um todo. Né? Esse é um assunto bem delicado, mas como eu falei, é a opinião de vocês sobre o assunto. É produção textual, tá bem, Raquel? É a opinião de vocês sobre o assunto. Então fica complicado. Roberto, eu não pude participar de manda uma mensagem para o Roberto, que é melhor, tá bem? Porque daí ele manda para os outros professores para justificarem a sua falta, tá bem? É porque ele acabou de sair da reunião e não vai ver essa mensagem, tá bom? Mande para o número dele, que ele encaminha para os outros. Bom, não sei se vocês lembram, a gente havia combinado, que acabou que eu descombinei, sobre a atividade que ficou da semana passada para essa semana, né? Não tivemos aula na segunda-feira, então eu passei uma atividade,
sem data de entrega, certo? E no caso, deveria ter sido para hoje, já que eu não quis colocar para segunda-feira. E eu até acertei, não tive tempo de corrigir tudo. Mas assim, a última atividade que eu passei foi postada no dia 25 de setembro, que foi a crônica dissertativa, tá bem? O tema, tudo bonitinho desse gênero textual está lá, certo? Crônica dissertativa. Dissertar, opinar, argumentar sobre um tema. No caso, sua opinião dentro do assunto do trabalho infantil, tá bem? Para hoje, meus abençoados, o que nós temos, o que temos para hoje é saudade. Não, não é saudade, tá? O que temos para hoje é o texto descritivo, tá bem? A gente já vai penetrar no texto descritivo. Sim, Lucas. É como eu te disse, Raíssa, eu li de todo mundo, tá bem? Na questão conteúdo, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo bem equilibrado. Eu só não corrigi, eu não fiz a correção ortográfica, tá bem? Parágrafo, ponto, acentuação, a ortografia em si, certo? Crase, uso indevido de crase, uso indevido de vírgula, omissão de vírgula, essas coisinhas que talvez possam ter acontecido. O que é que eu estava mesmo, hein? Texto descritivo. Beleza. Bora lá. Texto descritivo, meus queridos. Eu vou apresentar quando eu chegar aqui na parte mais interessante, tá bom? Ele é um texto que, como o próprio nome do tipo textual sugere, ele envolve a descrição de qualquer coisa. E o autor vai determinar o que é. Pode ser uma pessoa, objeto, lugar, acontecimento, certo? O ambiente, no caso, o espaço, tá bem? A intenção desse texto é transmitir para o leitor as impressões e a qualidade de algo, tá bem? Por exemplo, essa aula aqui é de alta qualidade, não é verdade? Vamos lá. As impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo, ele capta as impressões de forma a representar a elaboração de uma espécie de retrato, como se fosse uma fotografia revelada por meio de palavras. Também, quando a gente tira uma foto, a gente capta a luz daquele ambiente e a foto é revelada. Na verdade, não é assim que funciona o processo de revelação rústico da fotografia? Porque não tem fotografia, isso não funciona para os smartphones, né? Então, vamos lá. O que é que o texto descritivo faz? Ele pega todas as impressões daquilo que eu vou descrever e ele transmite para o leitor na forma de palavras. Professor, então, peraí, quer dizer que se eu for descrever, sei lá, aquela serra que dá para ver dali, seria interessante eu descrever exatamente tudo, pegando de cima para baixo. A cor do céu, a cor das nuvens, o formato das nuvens, o tipo de relevo que eu tenho nas montanhas, se a vegetação é alta, é baixa, a coloração da vegetação, a luz do sol penetrando nas folhas, dando aquele aspecto amarelo nas folhas superiores e um aspecto mais esverdeado nas inferiores, se os galhos são secos, se são bem cheios. Olha só, tá vendo só o tanto de descrição que eu estou te dando, o tanto de detalhes, eu estou captando tudo aquilo estou te trazendo na forma de texto. Texto descritivo, ele é maravilhoso. Odeia, Maria. Que é isso? Fácil, né? Ele é tão bonzinho. Nunca falou mal de ninguém. Sim. Então vamos lá. É o texto que traduz, certo? Ele revela aquele ambiente, aquela pessoa, aquele aspecto, aquela coisa, aquele animal na forma de palavras, certo? Sendo que alguns aspectos são mais importantes do que outros, certo? E
às vezes não é necessário, na verdade, quase nunca é necessário você ficar repetindo aquele mesmo aspecto. Né? Por exemplo, você não vai dizer a todo momento no texto que os cabelos do personagem eram castanhos. Né? Tipo, João, de cabelos castanhos, falou isso e não sei o quê, e depois lá no meio da história, João, de cabelos castanhos, eu já entendi. João tem cabelo castanho. Para com isso. Certo? Não tem essa necessidade de descrição repetitiva. Tá bom? Vamos lá. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual. Desde características físicas, psicológicas, tá certo? Se você quiser transmitir para o leitor a personalidade do personagem, certo? As características físicas e psicológicas do que se pretende analisar, como cores, texturas, tamanhos, no caso altura, certo? Peso, dimensão, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, que é uma das principais, tempo, eu falei, dentre outros. Peraí, saudade da dissertação argumentativa. E qual tipo textual você está falando mesmo? A gente está falando do texto descritivo. O texto descritivo, ele pode se subdividir em vários outros tipos de texto, Raiko. A gente teria até, deixa eu ver, a gente teria, a princípio, a crônica descritiva, certo? A gente também poderia encaixar dentro... Peraí. Saudade da dissertação argumentativa. Mais ou menos, Raíssa, o texto descritivo, ele traz um pouquinho de ajuda para o texto dissertativo também, certo? Quanto à arrumação de dados. Querendo ou não, você tem que descrever vários dados, certo? Sobre aquele tema, por exemplo. Deixa eu ver. Vamos pegar esse mesmo tema aqui. O trabalho infantil no Brasil em 2020. Você teria que trazer dados para você descrever sobre esse tema. Dados, informações, pesquisas. Talvez você tivesse de fazer a tradução de gráficos em palavras, tá certo? O texto descritivo e o texto dissertativo argumentativo, eles não estão assim, tão distantes, tá bem? A gente tem aqui umas semelhanças e um ajudando o outro, tá bem? Na verdade, quanto mais textos quanto mais gêneros textuais você tiver domínio, você vai perceber que um texto conversa com o outro. A famosa intertextualidade. Tá bem. O que eu estava dizendo é o seguinte, que você colocou aqui, saudade da dissertação argumentativa. Na verdade, você faz muito da dissertação argumentativa no texto descritivo e muito do texto descritivo na dissertação argumentativa. Eles têm uma dialogicidade bem grande. São textos que dialogam entre si quanto às suas características estruturais. Eu estava dando exemplo de você descrever os dados. Né? Você tem que trazer dados, pesquisas, informações. Você tem que fazer uma arrumação de argumentos bem descritos para o corretor da prova, para a bancada, no caso do Enem, você tem que trazer esses dados. Então, você os descreve. Né? Pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2014 sobre o trabalho infantil, apresentou esses dados. Você está descrevendo os dados, você está descrevendo a pesquisa, você está descrevendo os gráficos. Certo? Você dominar um texto e outro, você faz com que você perceba que eles têm uma relação, têm essa intertextualidade. Você até pode perceber
E é possível que um texto tenha mais de um tipo textual lá dentro. Por exemplo, você pode ter um poema, um texto lírico que traga características da narrativa. Ou seja, no texto vai ter musicalidade, o texto vai estar escrito em versos, porém o conteúdo do texto vai ter bastante narração, vai ter bastante descrição também sobre o local, sobre a pessoa amada, por exemplo, sobre o ambiente, no caso local ainda, sobre personalidade. Então, você vai ter aqui algumas pinceladas de narrativa e de descrição, porém, majoritariamente, você vai ter um texto do gênero lírico, um poema lírico, tá bem? Porque ele está escrito em versos, porque ele tem versos rimados, certo? Você vai perceber isso. Então, você dominar esses, e eu não digo dominar 100%, virar um novo Machado de Assis, uma nova Raquel de Queiroz. Não, falando isso, é você conhecer o mínimo de cada gênero textual para você perceber como eles dependem um do outro. Entendeu? Não é complicado, não. É mais ou menos, não vou mentir, não. Eu não diria complicado. Talvez outra palavra possa resumir isso, mas eu não estou conseguindo encontrar agora. E as características? As características do texto descritivo são poucas, certo? Tem ausência de ação, certo? Em relação de anterioridade e posterioridade nas frases, certo? Você tem um predomínio de substantivos, de nomes, no caso, e de adjetivos, claro, porque se é um texto que vai descrever, e principalmente descrever qualidades, então, olha, descrição de uma coisa, substantivo. Descrição da qualidade daquela coisa, das qualidades, aliás, adjetivos. Viu só? A utilização, certo, da enumeração e da comparação, que numa descrição pode ser interessante ou não. Os verbos flexionados no presente ou no pretérito, ele estava lá, sentado na árvore, assistindo o movimento das avenidas, ele estava lá, assistindo, só, emprego de uma descrição que apresente 3 passos para sua construção também. Peraí, estão aqui ainda? É só... Antes de entrar nesses 3 passos, deixa eu fazer a frequência de vocês aqui. 7º ano A. Vamos começar pelo 7º ano A, tá bem? Vamos lá. Cadê a turma? Perdi. Aqui. Eu estou com receio de cair a internet de vocês, ou a minha. Seria até pior. Alan está presente, Ana Cideli não. Ana Gabriele está presente. Wesley Lima se encontra. Wesley, não. Né, Ricardo? Tá aí a minha e pronto. Acaba, como diz o Matuto, acaba o racho. Ariellen não está. Wigner se encontra. Wigner, não. Gabriel também não. Giovana também não. Isabela Evelyn está por aqui. Tá sim. João Mariano também. Rogério Filho, cadê ele? Rogério. Rapaz, faltou Rogério Filho. Júlia Nobre, cadê? Parece que não. Lara Isabelle. Tá. Você falou com o Robério ou Lara sobre a situação da internet? Quem tiver passado pelo problema de não poder ter assistido a aula por conta da internet, fale com o Robério, tá? Que ele encaminha a mensagem
e a gente justifica a falta de vocês, tá? Larissa Souza. Larissa tá aqui, achei. Maria também está presente. Maria Barreto. Maria Clara também. Maria Gabriele. Maria Isabel Carcerim Branco está aqui. Danara e Riquelme. Continua. Vamos para o B. Ok. Adriele. Tá. Beatriz de Oliveira está presente. Beatriz Rodrigues também, né? Rodrigues. Cecília. Também está presente. Geislânia. Não. Patrícia. A Patrícia saiu, mas eu tenho certeza que foi, eu acredito que foi por conta da internet. Não saiu faz pouco tempo. Bernadette. Diego Murilo. Laís está presente. Pablo também. Pablo não se manifestou ainda, rapaz? Raikkonen, Raíssa, Walter e Paulo também estão presentes. Por que o Pablo? Você está caladinho hoje? Bom, vamos continuar. A descrição, ela apresenta 3 passos para a construção, que não é novidade para vocês. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Palmas para esse texto. Facinho de fazer, facinho. Mais fácil que um café. A introdução, ela vai apresentar o que você pretende descrever. O desenvolvimento é a caracterização subjetiva ou, quem sabe, objetiva da sua descrição. E a conclusão, basicamente, é a finalização da apresentação e também finalização da caracterização de algo. Esse algo que você descreveu na introdução e no desenvolvimento, tá bem? Aí a gente vai ter alguns tipos de descrição bem interessantes. Subjetiva, a gente vai ter objetiva e a gente vai ter também a sensorial. A descrição sensorial é aquela que busca provocar sensações no leitor, explorando os seus sentidos, certo? E antes de a gente ver a descrição objetiva e subjetiva, eu queria passar a descrição sensorial para vocês, porque ela é bem interessante. Eu tenho receio de não dar tempo por conta que a aula está quase acabando, né? Embora tenhamos 10 minutinhos. Vamos lá, let's go! Eu só fechar esse diário aqui. Pronto, tá ok. Bom, vou apresentar aqui, tá? Aqui. Depois esse negócio aqui. Prontinho. A gente vai ter aqui, olha. Descrição sensorial. Provoca sensações no leitor, explorando diversos sentidos. Vamos lá. Teríamos, a princípio, sensação visual, auditiva, gustativa, olfativa e tátil. O que é que seria isso? Vamos lá. Uma espécie de descrição sensorial visual, você dizer a saia vermelha, mãos enormes, tecido florido, toalha redonda, tudo isso vai provocar sensações visuais em você. Claro, você fica imaginando a visualização desses objetos, dessas coisas, dessas características. Sensações auditivas, por exemplo, as crianças barulhentas tremiam as paredes daquela casa. Olha só, você já imagina aquele, como diz o cearense, aquela reca de menino
aquele montão de crianças fazendo uma gritaria de um lado para o outro, brincando, e a parede da casa até treme. Ai, meu Deus do céu, tá vendo? Você quase pode escutar esses meninos. Ou do contrário, casa silenciosa, ruído ensurdecedor. Por exemplo, é o trânsito de uma cidade grande, certo? Sibilante som das sílabas. Essa mistura de das, do S. Olha só, sibilante som das sílabas. A própria frase já tem uma sensação auditiva desse som do S, certo? Sensações gustativas, no meu caso, coxinha de frango, empada. Já estou até sentindo o gosto aqui. Falo, não. Vamos lá. Resposta amarga, bolo delicioso, prazer agridoce, mar salgado. Você sente esses sabores na sua boca, certo? Deixe-me ver outro aqui. Sensações olfativas, cheiro nauseabundo, aquele cheiro que só falta vomitar, assim que sente. Aroma agradável, odor fétido e pestilento, roupa perfumada. Olha, quando fala em roupa perfumada, eu estou até sentindo o cheirinho do amaciante, do sabão em pó. São sensações olfativas que essas descrições te trazem. Sensações táteis, né, de trabalho do seu tato. Chão duro e áspero, aquele chão de cimento cru, eu acho que o pessoal chama assim, cimento cru, cimento batido, alguma coisa assim. Seda macia, no caso, seria uma descrição, no caso é tátil ainda, né? Pele fria, tecido rugoso. Você imagina, por exemplo, um tecido rugoso, deixa eu ver, tecido rugoso, pode ser a pele de um jacaré, né? De uma lagartixa, no caso, trazendo para cá, é uma realidade mais próxima da gente. Esse tipo de descrição, pessoal, olha só, não são detalhes gigantescos sobre certas coisas, mas eles provocam essas sensações. Então, você não necessariamente precisa citar milímetro por milímetro daquilo que está no seu texto, daquilo que está naquele cenário. Mas você pode trazer detalhes mais importantes para provocar essas sensações no leitor, certo? A descrição é uma das partes mais interessantes de tudo aquilo que se resume à teoria da literatura. Porque literatura provoca sensação no leitor, certo? Deixa eu ver o que, é que vocês puseram aqui no chat. Pantera cor-de-rosa. Rapaz, cor-de-rosa foi demais, viu? Fizeram muita figurinha do professor. E foi. Não se preocupe não que eu tenho figurinha minha aqui no metro. Inclusive, se quem tiver meu número, me mande, viu? Nas minhas figurinhas. Pode mandar, não tem problema não. Mas lembrando que eu não autorizei o uso da minha imagem, viu? Não é brincadeira não. Estão pensando o quê? Eu estou brincando, pessoal. Mandem as figurinhas que tiverem aí. Agora vamos lá. Sobre a teoria da descrição subjetiva. Ela apresenta as descrições de algo, certo? Porém, evidenciando as impressões pessoais do emissor, do locutor, do autor do texto, certo? Exemplos são nos textos literários repletos de impressões dos autores. Tudo aquilo que o eu poético fala, né? Não o eu lírico, a voz que representa o texto, mas o eu poético, a voz que representa o autor, tá bem? A descrição objetiva, nesse caso, o texto procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo.
sem atribuir um juízo de valor, ou seja, sem que o autor faça julgamento daquilo que ele está descrevendo, certo? Sem impressões, sem subjetividade do autor. A descrição objetiva, ela é mais crua, mais seca, mais fria. Você só capta aquilo que você quer descrever e entrega para o leitor. Na descrição objetiva. Na descrição subjetiva, você pega aquilo que você quer descrever para o leitor, você analisa, deixa a sua opinião e manda para o leitor, certo? É essa a diferença. Subjetiva, óbvio, o texto vai levar a subjetividade de alguém. Esse alguém é o autor do texto. Objetiva, não leva a opinião do autor do texto. O autor é apenas um instrumento para transmitir a descrição daquele X, vamos dizer isso, tá? Esse X pode ser qualquer coisa, animal, pessoa, coisa, objeto, lugar, qualquer coisa. Pode sim, Paulo, não tenha medo não. Meu número é esse aqui, ó. 9, 7, 17, 19. Desde que não tenha ofensa, é claro, né? Nem desrespeito a ninguém. Nem a mim, nem aos meus colegas. Tá ótimo. Porque aí já não é brincadeira, né? Fale não mais. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou ler o texto aqui da descrição objetiva, que é menor, tá? Porque eu acho que não vai dar tempo de ler o da descrição subjetiva. Vamos lá, descrição objetiva. Objetiva, tá? A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75 m, cabelos pretos e curtos, aliás, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. O objetivo, não deu impressão, a minha impressão, o autor não deu a impressão dele aqui também. Foi só, pegou aquelas informações e jogou aqui para o leitor. Bem objetivo, né? Vamos lá. Professor Menezes caiu voltou agora. Tá ok, Rogério. Eu já fiz, Isabela. Já pus até seu nome. Tá? Olha só, descrição subjetiva. Vai dar tempo, tá? Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão da manhã, na Fazenda Preta, bordado a sutache, com largos botões de madra pérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave de seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Isso aqui é um trecho do livro O Primo Basílio, do escritor Eça de Queiroz. Muito, muito, muito bom, né? Fantástico, magnífico. Bom, gente, eu vou colocar esse texto aqui para vocês, tá? Vocês viram que ele no começo ele traz texto descritivo, meu Deus, tem que falar tudo, mas ele vai dando exemplos e você vê que é mais fácil do que parece, tá certo? Eu vou deixar esse texto e uma atividade sobre esse tema para vocês no Google Sala de Aula, tá bem? A gente se vê segunda-feira. Eu já estou roubando um minutinho de vocês. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e bom final de semana. Tchauzinho.